Uma outra informação importante, se vocês chegaram aqui sem saber nada sobre criptomoeda, resumidamente, criptomoedas são ativos digitais, você não vê, são assim como programas de computador, navegador de computador, você está vendo digitalmente. Ele é um programa que foi escrito, tem essa visualização aqui e tal, porém você não consegue pegar, né? Não é algo físico, é algo digital. Criptomoedas também são digitais, porém são ativos. Esses daqui são programas. Por que criptomoedas elas são tão revolucionárias? Porque é como eu já falei, é um tipo de ouro digital, é considerado um ouro digital. Você consegue comprar, você tem ela, ela valoriza à medida que o tempo passa, por causa de um mecanismo, uma forma de um algoritmo que foi criado lá em 2008 por Satoshi Nakamoto, que ele desenvolveu esse tipo de programa que a pessoa roda num computador, numa máquina, e essa máquina vai minerando. Cada vez ela vai criando mais bitcoins através de cálculos complexos que a máquina vai fazendo, e à medida que ela resolve algum desses cálculos, alguma dessas contas, ela é recompensada com bitcoins. Essa é a ideia original do desenvolvimento do Bitcoin. Por que foi criado? Esse Satoshi Nakamoto ele teve uma visão de que, assim, ele naquela época foi a época de crise dos Estados Unidos, e ele percebeu que a moeda, o dólar, ele sofria inflação e cada vez valia menos. Então, o que era necessário para o mundo todo, na verdade? Era uma moeda que não desvalorizasse, que você tivesse por exemplo, um- um- uma quantidade dela aqui, e daqui a um ano ela conseguisse comprar o mesmo que ela comprar hoje. É igual, por exemplo, o dólar ou o real, que hoje você tem US$ 100, você consegue comprar alguma coisa. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, esses US$ 100 vão conseguir comprar menos. E à medida que vai sendo emitido mais moedas, mais reais, o valor dela vai reduzindo. Ela vai ficando menos escassa. No caso do Bitcoin é o contrário. Ele tem uma quantidade específica, uma quantidade pré-determinada, que são 21 milhões de unidades, e à medida que o tempo passa, ele é minerado, são criadas novas moedas dessa, até atingir esse valor de 21 milhões. Atualmente, se você for ver aqui no site CoinMarketCap, você vai ver que atualmente em circulação existem 18,8 milhões, não 21. Conforme o tempo vai passando, as máquinas vão minerando mais bitcoins vão sendo criados. Porém, ele tem um limite máximo de 21 milhões. Então, significa que o valor dele vai ficando cada vez mais escasso. Vai ficando cada vez mais caro, quer dizer. E a quantidade deles vai ficando cada vez mais escasso. É como você comprar, por exemplo, a única obra de arte que foi criada por Leonardo da Vinci, mais conhecido por todo mundo. Ele só criou uma, que foi a mais conhecida, Mona Lisa. Quanto que ela vale hoje? Sei lá, talvez milhões. Quanto que ela pode estar valendo a cada ano que passa? Mais ainda. Então, o Bitcoin ela tem essa premissa de ser como se fosse algo valioso, que se você quiser guardar dinheiro, ele fazer uma reserva de valor com Bitcoin, você pode, assim como o ouro, porque o ouro também é um ativo escasso. As pessoas vão minerando mais ouro, mas cada vez fica mais difícil de achar ouro, né? Então, o ouro vai valendo mais à medida que o tempo passa. Então, resumidamente, o Bitcoin, ele, primeiro, é algo revolucionário porque ele é uma moeda e mundialmente as pessoas podem trocar por outras coisas, recentemente, parece que a Tesla já voltou a aceitar Bitcoins para comprar os carros dela, né? Então, já pode ser considerada uma moeda de troca, né? Um ativo raro, porque tem pouca quantidade em circulação. Cada vez mais pessoas vão comprando, mais escasso vai ficando para outras pessoas comprarem, e tende a se valorizar por causa disso.
E é seguro porque ele foi criado de uma forma que é impossível de hackear. À medida que o Bitcoin foi sendo minerado, desde a sua criação, mais e mais máquinas foram vendendo seu poder computacional para minerar bitcoins e ganhar bitcoins em troca. Então, hoje, o mundo todo praticamente tem vários países têm máquinas que mineram bitcoin e ganham bitcoin em troca. Porém, o poder computacional precisa ser muito maior para você ganhar uma quantidade maior de bitcoins, o que lá no começo era bem mais fácil, né? Qualquer máquina, assim, tivesse um poder computacional ok, que pudesse resolver esses problemas complexos, ele conseguia boa quantidade de bitcoins. Hoje já é mais difícil, porque tem muita gente minerando. Então, e além disso, essas máquinas que mineram, elas promovem uma segurança para qualquer transação que for feita na rede. Elas asseguram que cada transação é única e é verdadeira. Ou seja, se eu tiver aqui a minha carteira, sei lá, um Bitcoin, e eu quiser trocar com outra pessoa, quiser, sei lá, depositar em uma outra conta. Por exemplo, eu estou comprando um carro, a pessoa aceita Bitcoin como forma de pagamento. Eu tenho um Bitcoin, eu quero comprar esse carro com esse um Bitcoin que eu tenho. A pessoa me manda a carteira dela, me passa o número da carteira, eu envio meus Bitcoins para a carteira dela. A rede, que é esse monte de computadores que fica minerando, eles validam essa transação e os meus Bitcoins vão para essa carteira dessa pessoa. Então, ele é um ativo que ele é seguro por esse motivo e pelo motivo de ser praticamente impossível de hackear. Hoje, os hackers eles invadem computadores, servidores que são centralizados. O que significa isso? Eu tenho meu computador aqui. Um hacker, se ele invadir meu computador, ele vai talvez ter que burlar algumas formas de bloqueio que meu computador tem, como antivírus, como firewall, e ele vai invadir meu computador, pode roubar algumas coisas se ele conseguir burlar isso. E ele tem uma certa dificuldade para isso. Agora imagina ele tentar fazer isso com todas as máquinas que mineram Bitcoin, porque essa transação, quando ela é executada, são vários computadores para validarem essa transação. Se um computador cai, tem outros inúmeros que podem validar. Então ele é seguro por isso, ele é valioso, escasso, né? E ele é incontrolável, porque hoje as moedas, atualmente, elas são controladas por governos. Quando surge uma moeda que não tem controle de ninguém, nem do próprio criador, porque hoje ninguém nem sabe quem que é o Satoshi Nakamoto, nem onde ele vive, nem onde mora. Teve algumas teorias alguns anos atrás, mas hoje já caiu no esquecimento e as pessoas só agradecem a ele por ter criado o Bitcoin. Quando surge um ativo assim que não tem controle de ninguém, na verdade todos controlam, todos gerenciam a rede, fica muito mais difícil de alguém tentar controlar. Ou seja, na verdade ele não tem controle. Quando surge um ativo desse, descentralizado, que ele não está somente em algum lugarzinho ali que aquela pessoa controla, não. Ele está está distribuído em vários computadores, validando a rede, minerando mais bitcoins. Ele tem o controle do próprio programa criado. E todos os computadores que mineram, eles têm o programa de mineração, eles têm, acho que, creio eu, algumas ferramentas que são específicas para minerar. E somente assim que é possível ter um certo controle sobre as transações da rede. Porém, o controle sobre as moedas, confisco de moeda, só se a pessoa roubar sua carteira ou sua senha que você tem. 2 bilhões, na verdade, 2 trilhões e 600 bilhões de dólares envolvidos em criptomoedas. E só no Bitcoin é 1 trilhão, se não me engano. É 1 trilhão. Então é praticamente impossível alguma forma de hacking, tornando o Bitcoin e as criptomoedas ativos muito seguros. Então por isso que o Bitcoin ele se torna um ativo extremamente valioso e só tende a crescer, só tende o seu valor a aumentar.